um péssimo Corinthians e um técnico pouco inteligente. É isso que resume o jogo de hoje. Antes disso, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e bora reclamar, né? O Corinthians entrou a campo essa noite, de quarta-feira. E assim, cara, não joga bem. Não joga bem, né? O Corinthians entra com Matheus Donelli, Mateuzinho, Gustavo Henrique Félix Torres, Angeleri, voltando no lugar do Bidu, né? Finalmente o Angeleri. Ranielli, Carrilho e Breno Bidon, Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay. O time titular, tirando o Garro, né? Assim, tirando o Garro e colocando o Romero, é o time titular. Enfim, um time sem criação. Sem criação alguma. No primeiro tempo teve duas chances ali. Teve a chance do Memphis Depay, um chute de meia distância. Teve a chance com o Romero, cortando o zagueiro, dando um bom chute. Um pouco fraco, não muito no canto, mas ok, foi um bom lance. O Fábio fez uma ótima defesa. E assim, só isso, né? No primeiro tempo o Corinthians não tenta propor o jogo? Tenta. E eu acho que foi um jogo muito pegado. Um jogo assim, que ficou muito truncado no meio de campo. Nenhuma das duas equipes conseguiu trazer realmente perigo, né? O Donelli não trabalhou praticamente no primeiro tempo, assim como o Fábio não, tirando naquele lance do Memphis. E aí, vai pro segundo tempo e a gente já pensa, cara, falta criação nesse meio de campo. E aí não tem como eu culpar o Ramon Dias. Porque, cara, o Galo tá fora e o Coronado, que era pra ser esse meio campista, está fora. Talvez a gente pode culpar o planejamento do time de não ter um terceiro armador. Um cara que, assim, na ausência de dois armadores, possa armar o time. Não existe esse cara. Esse cara no jogo de hoje estava sendo o Carrilho. Porque o Carrilho é o jogador de mais técnica e mais qualidade no meio de campo. E assim, aí a gente vai chegar um pouco depois no que o Ramon Dias fez, mas enfim. Segundo tempo, a gente pensa, tem que trocar. Porque no primeiro tempo o que acontece? O Corinthians ele vai muito de lançamento. É lançamento da defesa para ataque, é chute direto, é inversão, não tem aquele jogador para armar o meio de campo e para fazer com que e para lançar Memphis, para lançar Yuri, não tem, basicamente não tem. A gente vivia de Mateuzinho tentando lançar bola, Carrilho invertendo bola, Bidon tentando inverter bola. E cara, assim, não vai dar certo. Não vai dar certo esse tipo de jogo quando você tenta jogar pro ponta e você tem Memphis na ponta que não tem tanta velocidade e o Romero que não é um driblador e não tem uma valência tão grande no cruzamento, né? Então, assim, é algo complicado de dizer. E, enfim, dito isso, a gente tinha um jogo de lançamento, um jogo de cruzamento, quando você não tem um centroavante muito bom nisso, muito bom de cabeça, muito bom na bola aérea, na área. O Yuri não é esse cara. E aí o Yuri faz uma partida ruim hoje, faz uma partida ruim. Lançado poucas vezes, mas quando foi lançado, não fez o que deveria fazer. Mas aí a gente já entra no segundo tempo. O que acontece? No segundo tempo, o Ramon Dias vê que as coisas não estão dando certo, porque ele não muda o time, vê que as coisas não estão dando certo. E diferente do Renato Gaúcho, que mudou, tirou o Lima e colocou o Nonato, que fez o Fluminense melhorar, no começo do segundo tempo a gente já via que o Corinthians tinha perdido um pouco da noção do jogo. O Fluminense já ia um pouco mais com a bola, o Fluminense já propunha mais o jogo do que o Corinthians. E aí a gente começa a pensar, tem que mudar. E aí o Ramon não muda. Num lance de falta do Mateuzinho, uma falta infantil, porque tinha dois marcando o Canóbio, o Mateuzinho faz falta. E no lançamento, a bola é afastada pelo Félix Torres e novamente não tem ninguém. Ninguém na cobertura. O Félix Torres afasta, o René domina e chuta de direita, que não é a boa dele, e faz um golaço. E o Donelli não pega. Aí a gente pode virar e falar, é falha? Não é falha, mas é defensável, é defensável. É um belo chute, é um belo chute, é um belo lance, mas cara, dava pra defender, e o Donelli não defendeu. O que a gente pode dizer é que assim, se fosse o Hugo defenderia, provavelmente defenderia. O Donelli não é goleiro pro Corinthians. E talvez hoje a gente esteja vendo que talvez não seja nenhum bom goleiro reserva. Porque quando a gente tinha Cássio e Walter, quando o Cássio pega banco pro Walter. O Cássio pega banco pro Walter. E quando o Cássio se machuca, quando o Cássio não podia jogar, o Walter dava conta do recado. O Donelli não dá conta do recado. Ele não pode nem ser o reserva do Corinthians. Gratidão ao Donelli, é corintiano, é da base, ama o Corinthians, mas ele não tem nível pro Corinthians. É triste dizer isso? Triste pra ele, mas cara, não tem.
E assim, não, cara, não tinha ninguém naquele meio de campo. A gente tem o Ranieri dentro da área, a gente tem. Tava todo mundo dentro da área, e quando o Félix Torres afasta, que ele faz o certo, ele tem que afastar a bola. Talvez não afaste da melhor maneira, não, mas não tinha ninguém pra cobertura. Não tinha um meio-campista ali pra cobrir e pra pelo menos marcar o René. Assim como não tinha ninguém no Emiliano Martinez no jogo contra o Palmeiras. Então aí começa a virar um problema e não tinha ninguém. E com o Piquerez até tinha o Carrilho ali, é que o Carrilho foi driblado pelo Piquerez, mas enfim, o gol do Emiliano e o gol do René mostra o quanto o Corinthians tá mal nessa segunda bola. A segunda bola tá sempre sendo dos outros times. E quando tá na frente da área, cara, não tem ninguém pra marcar. E o cara pode chutar. Se ele acertar o chute, cara, já era. Porque a gente tem o Donelli no gol. Então, assim, esse foi o primeiro gol. E depois do primeiro gol, o Corinthians não jogou. O Ramon Dias teve a ótima ideia de falar: vou trocar, finalmente. E aí ele vai colocar o Thales. E aí a gente pensa: no lugar do Romero, no lugar, sei lá, do Yuri, de algum, de algum atacante, não, no lugar do Carrilho. A gente não tinha meio. E ele tira o meio-campista que estava melhor no jogo, o melhor jogador do Corinthians, o cara mais criador do time, ele tira para colocar o Thales, que não vem entrando bem. E assim, eu apoiava a entrada do Thales, mas não no lugar do Carrilho. Aí não dá, aí não tem como defender o Ramon, foi uma escolha burra e foi uma escolha que matou o time. Ele tira o Carrilho, e a gente fala, cara, quem que vai fazer esse meio? Até agora, eu de verdade, falar a verdade, na minha cabeça ninguém fez. Na minha cabeça aqui, ó, não vi ninguém fazendo meio, porque não tinha meio campo naquele time. Não tinha. Tinha o Bidon e o Ranielli tocando pra frente, e na frente tinha 4 atacantes. E aí ele tem a brilhante ideia de falar, beleza, agora eu vou colocar o Maicon e o José Martins. Porque eu tô perdendo e eu vou colocar os dois volantes no lugar do Bidon e do Ranielli. E aí o Martins vai lá e faz o pênalti. Antes disso tem o gol que o Romero perde, porque ele chuta muito embaixo da bola, mas enfim. O Martinez vai lá e faz o pênalti, um pênalti muito infantil do Martinez, mas cara, o jogador entra frio no jogo, num jogo pegado, num jogo que você entra assim, frio, mas você tá tenso, você tá ansioso, porque o time tem que empatar, tem que virar, e o Martinez é maluco da cabeça, dodói das ideias. E aí você coloca o Martinez, cara, é totalmente desnecessário isso, totalmente. E aí o Martinez faz o pênalti, aí não é culpa do Donelli no pênalti, o Arias bate muito bem, eu acho que nem se fosse o Hugo pegava. Se fosse o Hugo, talvez obrigasse o Arias a chutar de uma forma diferente. Porque talvez fizesse o Arias ficar tenso, mas enfim, não vou me entrar nesse mérito. O negócio é, depois do segundo gol, acabou o jogo, né? Tinha acabado já depois do primeiro, depois do segundo acabou mais ainda. No final era um Corinthians que não conseguiu criar nada. O Yuri Alberto até teve uma chance ali, que o Memphis passa pela lateral, pela ponta esquerda, e cruza no meio, o Yuri Alberto tem até a chance, ele chuta pra fora. Mas assim, também não é o principal culpado disso, né? Eu acho que o Ramon estraga o time quando ele tira o Carrilho. E assim, acho que a euforia do Paulista não passou, né? Acho que já deu. Acho que já deu. A gente é campeão paulista, mas, cara, e daí? Vamos jogar. Porque, cara, depois do Paulista, a gente empata com o Bahia, beleza, aí com o time reserva, ressaca do Paulista, tranquilo. E na Fonte Nova, belo resultado. A gente empata com o Bahia, aí perde por Huracan, aí ganha do Vasco, que pô, é o Vasco. Empata com o Cali e depois de empatar com o Cali tem. Depois de empatar com o Cali a gente joga contra o Palmeiras e perde pro Palmeiras. Então assim, é uma vitória, cara. Uma vitória só e agora a gente perde pro Fluminense em casa. É um bom time o Fluminense? É um bom time. Mas assim, do jeito que perdeu, fica feio. Fica feio. Às vezes não é perder, é como você perde. Se o Corinthians perde, dando chute na trave, fazendo o Fábio fazer vários milagres, obrigando ele a fazer isso, não tudo bem, mas era até mais aceitável. Mas o Corinthians perde sem dar um chute de perigo pro Fábio defender realmente no segundo tempo. E até tem as estatísticas aqui. O Corinthians teve as estatísticas maravilhosas do Corinthians, cara. Tem aqui. O Corinthians teve 10 chutes, 2 no gol, que foi no primeiro tempo. O Corinthians chutou 8 bolas pra fora. Enquanto o Fluminense teve 8 chutes, mas foi 4 no gol. O Corinthians teve 59% de posse de bola. O Corinthians teve 7 escanteios,
Só que de nada adiantou. Assim, cara, é um jogo que, assim, não querendo, tipo, falar o que não foi. O Corinthians joga de igual para igual contra o Fluminense no primeiro tempo. Tem até chance de fazer, de abrir o placar mais do que o Fluminense. Joga melhor, eu acho, que o primeiro tempo. Não muito, mas, assim, 51-49. E aí no segundo tempo desmorona depois do gol sofrido, mas antes do gol sofrido já tava mal. Já tinha dado as rédeas à partida pro Fluminense. Então o Corinthians perde mais uma. O Corinthians agora tem 4 pontos. O Corinthians está na segunda metade da tabela. O Corinthians é 12º colocado. O Corinthians tem apenas uma vitória em 4 jogos de brasileiro. Assim, começa a ficar um pouco preocupante, sabe? Porque são os mesmos erros, são os mesmos defeitos e sempre o Ramon Dias caga no time na substituição. Mas basicamente é isso, né? O Corinthians perde mais uma e esse foi o vídeo basicamente, né? Eu espero que tempos melhores venham pra nós, né? Bom, deixa o like, se inscreva no canal, é isso que eu peço, me ajuda aí a crescer um pouco a crescer aqui no YouTube. E é isso, falou.